Graças a Deus. Então vamos lá, queridos. Eu quero ler esse texto com vocês. Números capítulo 12, verso 3. Diz assim, olha que passagem poderosa. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, a palavra do Senhor nos diz aqui que Moisés era o homem mais paciente da terra. E é sobre paciência que eu quero falar com vocês. Esta virtude, tão poderosa, a paciência. Mas a paciência, nós já nascemos paciente, nós já vem de fábrica, a paciência. Como adquirimos paciência, como é que Deus trabalha em nossos corações para nos dar paciência. É sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, esse tema tão precioso, Por que devemos ter a paciência? Aquelas pessoas que são tolerância zero, então nós vamos ver aqui a paciência. A Bíblia diz que Moisés se tornou o homem mais paciente da terra. E aí eu quero voltar um pouco com você, recapitular aqui, lá no início do livro de Êxodo, no capítulo 2, no capítulo 3 ali, que conta um pouco sobre a infância de Moisés, sobre a sua vida no Egito. O capítulo 1 de Êxodo vai falar como é que foi que o povo de Israel foi parar no Egito. E na sequência, conta ali que foram cerca de 70 almas que foram para o Egito. E conta a história do menino Moisés. E Moisés cresceu, estou abreviando a história, mas Moisés, quando menino, na verdade, ele foi, por decreto do faraó, todo menino que nascesse deveria ser jogado no Nilo, deveria ser morto. E Moisés, a sua mãe, se afeiçoou a ele, o escondeu ali por um tempo. Depois, não tendo mais como escondê-lo, ela o colocou em um barquinho, num cesto ali, passou o piche, vedou para que aquele cesto não afundasse, colocou Moisés dentro e aí soltou ele nas águas do Nilo. Então a sua irmã, Miriam, acompanhou e Moisés foi parar ali ao lado, no lugar onde a filha do faraó estava tomando banho, ali no rio. E ela ouviu o choro do menino, foi lá, se aproximou. Por fim, Moisés foi para o palácio, cresceu no palácio de faraó. E diz a palavra que Moisés, quando grande, saiu. Ele tinha cerca de 40 anos aí quando ele saiu para ver o seu povo, para ver como é que estava. E a palavra diz que Moisés ele encontrou um egípcio que estava maltratando um dos seus irmãos, um dos israelitas. E Moisés, tomado de fúria, quis fazer justiça. E Moisés matou o egípcio. Olha só, queridos. Esse mesmo Moisés que nós estamos lendo aqui, que se tornou o homem mais paciente da terra, ele matou uma pessoa. Então Moisés não era paciente, pelo contrário, Moisés era o contrário disso, era um homem que não dominava a sua ira. E por causa desse ato, Moisés ele teve que fugir do Egito. Fugiu do Egito e foi para a terra de Jetro, do seu sogro. E ali Moisés ficou 40 anos. E às vezes a gente se pergunta, o que Moisés ficou esses 40 anos? Por que Moisés teve que passar 40 anos antes de cumprir a sua missão? E é interessante que Deus disse que o povo de Israel ficaria 400 anos no cativeiro e depois Deus o tiraria dali. Mas a história mostra que o povo ficou 430 anos. Por que esse acréscimo de 30 anos na história do povo de Israel, se Deus tinha falado que era 400? Alguma coisa mudou aí. A falta de paciência de Moisés. O que Moisés fez, adiou aquilo que Deus estava para fazer.
porque Moisés não tinha paciência. E agora Moisés fica 40 anos aprendendo a ter paciência. Deus transformando, mudando Moisés, aquele homem que era explosivo, né? Agora quando Deus o chama de volta, agora com 80 anos, os últimos 40 anos de Moisés, Deus deu a Moisés uma paciência, né, muito forte. E diante das provações, de tudo aquilo que ele ia passar, conduzir um povo, lidar com pessoas não é fácil, queridos. Quem lidar com pessoas, quem lidera, né, eu tenho uma formação na área de pessoas, né, lecionei nessa área por muitos anos, né, eu lecionei na faculdade, nos cursos de RH, recursos humanos, como tratar pessoas, como liderar. E eu sei que a paciência realmente é uma grande virtude e é necessária para lidar com pessoas, porque pessoas, né, nós somos pessoas, você se conhece, mas lidamos com outras pessoas e não é fácil, né? Precisa ter paciência. Olha o que Tiago diz. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 7, diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes. Isso aqui está no imperativo, né? É uma ordem. Sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Então a paciência, essa coisa de tolerância zero, né? A paciência tem um limite. O limite é a vinda do Senhor Jesus, quando nós nos encontrarmos com Ele e não precisaremos mais de paciência. Quando nós estivermos com Deus definitivamente, a paciência não será mais necessária. Então, sejam pacientes até a vinda do Senhor Jesus. Sejam como o agricultor, aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. E aqui ele reforça novamente para sermos pacientes. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Então, se queixar do outro é falta de paciência. Temos que ter paciência uns com os outros. A Bíblia também diz: suportem um ao outro em amor. Sejam pacientes, né? Não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, agora aqui, queridos, nós estamos falando de Moisés, né? E Tiago vai justamente falar não apenas de Moisés, mas de todos os profetas. Olha o que ele diz aqui no verso 10. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Então, para ser profeta é preciso paciência, né? Paciência diante do sofrimento, diante das injustiças, né? Diante das provocações, diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Perseverança também pode ser traduzido como paciência, né? Perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então aqui mostra como é poderosa a virtude da paciência, e aqueles que andam com Deus, né, precisam ter a paciência, e a paciência ela vem através do Espírito Santo, né, o Espírito Santo que nos dá paciência. Paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Gálatas 5 vai falar, né, que o homem, quando está dominado por si mesmo, dominado por sua carne, o homem sem Deus, ele não tem paciência. Olha só, Gálatas 5, a partir do verso 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Querido, a paciência vem do Espírito Santo. Por isso que os profetas tinham o Espírito Santo e tinham paciência. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não era dado a todos.
Quem recebia o Espírito Santo eram os profetas do Senhor, eram pessoas ungidas do Senhor, né, como Davi e como cada profeta. Então o Espírito do Senhor vinha sobre algumas pessoas. Hoje, né, na nova aliança, depois do Pentecostes, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Hoje todo aquele que desejar pode desfrutar do Espírito Santo, pode estar com ele nos moldando. Olha o que diz o verso 17: pois a carne deseja o que é contrário, ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, né? Há uma guerra dentro de nós entre a carne e o Espírito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, olha que poderoso que tem um mas aqui, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso 19. Ora, a obra da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio. Tá vendo? O ódio, né, é a ausência totalmente aí da paciência, a discórdia. Quantas discórdias a gente entra por não ter paciência? Ciúmes, a ira. Olha, são tudo manifestações contrárias àquilo que nós estamos falando. O egoísmo, né, dissensões também, entra aí, a falta da paciência, facções, a inveja, a embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já o adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E a partir do verso 22 ele vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e aí vem a paciência, né? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, né? Que a paciência também é traduzida por mansidão. Algumas versões vão dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Eu li na NVI aqui, ele diz paciente, né? E domínio próprio, né? Que é você saber se conter, saber se controlar, você não explodir, você ter domínio sobre as suas emoções. Domínio próprio é controle sobre as emoções, controle sobre as vontades, onde vivemos um mundo que diz para você seguir o seu coração, seguir as suas vontades. Porém, a palavra diz que aqueles que estão cheios do Espírito, eles não seguem suas vontades, eles não fazem o que dá na telha, né? Eles não fazem o que dá vontade, eles não são movidos pela emoção, mas recebem domínio próprio. E aqui ele termina dizendo: com estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. O domínio próprio, né, nos dá força sobre nossas paixões e os nossos desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andamos, né, pelo Espírito, andaremos pelo Espírito. Eu quero ler também aqui, a carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Olha o que diz aqui: tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Então diz aqui que Jesus Cristo, nosso Senhor, né, a paciência que ele teve significou salvação, porque Jesus, se ele perdesse a paciência, ele não teria ido para a cruz, diante das afrontas, diante do sofrimento, das injustiças, né? Quando Jesus foi condenado injustamente, tendo ele poder, né, de rogar ao Pai e receber ali um poder incalculável, né? 12 legiões de anjos ao seu respeito. E olha só, queridos, a paciência, ela é uma ferramenta poderosa, justamente, né, quando nós temos poder de ação, de fazer alguma coisa. A paciência, né, não é aquela coisa que acontece quando você vê
é provocado por uma pessoa que é mais forte do que você, por uma pessoa que está armada e você não tem o que fazer. E aí você fica quietinho. Isso não é paciência, isso é medo. Você fica com medo daquela pessoa e aí você não reage porque você ficou com medo. A paciência, queridos, ela é uma virtude que aparece quando você olha para alguém e você chega à conclusão: puxa, eu sou mais forte que essa pessoa. Ah, esse cara aqui não é palha para mim. Então você olha, você com a sua força para alguém e você vê que você pode, né, destruir aquela pessoa, você pode ferir aquela pessoa e mesmo assim você não reage. Mesmo assim você fica tranquilo. Foi assim, né, que aconteceu com Moisés, em algumas vezes que o povo afrontou, o seu próprio irmão e a sua irmã se voltaram contra ele. Moisés, inclusive é nesse texto que a gente está lendo, quando o seu irmão e a sua irmã se voltam contra ele, né, Arão e Miriam, e Moisés fica tranquilo, ele fica paciente. Então Deus toma a frente. Se você continuar lendo esse texto de Números, né, você vai ver que Deus toma a frente e é Deus quem compra a briga. Não somos nós, né, que deveremos lutar em nossa defesa. Deus disse que faria isso. Já estamos chegando ao final. Olha só, Romanos 5, verso 3 em diante diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Aqui vai dizer qual é a fórmula para ter paciência. A fórmula para ter paciência é ter oportunidades para exercê-la. E as oportunidades de exercer a paciência são as tribulações, as lutas, os desafios. E diz aqui: porque sabemos que a tribulação produz a perseverança. Essa tradução é NVI e continua dizendo: a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Mas como eu disse, a palavra perseverança pode ser traduzida como paciência. É o que fez aqui na tradução da Almeida Revista, né? e atualizada. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Então, nesta manhã, nós oraremos, né, mais uma vez para que Deus nos dê paciência, mas ciente de uma coisa, queridos: quando nós pedimos a Deus que nos dê paciência, o que nós teremos? Nós teremos oportunidades de exercer a paciência, né? Nós temos oportunidade de exercer a paciência, essas oportunidades serão tribulações, que nós passaremos para aperfeiçoar a paciência. Igual você quer falar: puxa, eu não sei dirigir, eu quero aprender a dirigir um carro. O que você precisa? Oportunidades para dirigir. Então você precisa de alguém, né? Ou você ter um carro, ou ter alguém que tem um carro, que te empreste, que esteja com você e que te ensine. Então, para aprender a dirigir, você tem que entrar no carro, né? E aprender ali tanto a parte teórica quanto a parte prática. Para ter paciência, a mesma coisa. Nós temos que ter oportunidades. E passaremos aí por tribulações que serão as oportunidades. Então alguém vai te afrontar, alguém vai te injustiçar, você vai enfrentar momentos, né, que era para despertar a raiva, e nesse momento vamos exercer a paciência. Que Deus te dê esse coração, né, disposto a desenvolver a paciência, algo tão poderoso. A paciência, lembrando que ela vem justamente quando você lidar com os mais fracos, com aquelas pessoas que você poderia ignorar, com situações, né, que você tem como reagir, ter força, e você decide como Cristo fez. Decidiu se calar, decidiu ir para a cruz. Por isso que o texto que nós lemos diz que a paciência de Cristo, né, nos deu a salvação. Segundo Pedro 3,15 mostra isso. Que Deus nos dê esse coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nesta manhã de segunda-feira, muitas pessoas, né, costumam dizer que a segunda-feira é o pior dia da semana, é quando nós retomamos as atividades, né, depois de um final de semana de descanso.
mas, Senhor, que tenhamos nessa semana oportunidades para que o Teu Espírito que está em nós nos dê esta paciência, esta mansidão diante de uma afronta, diante de uma injustiça, diante de alguém que está passando por algum motivo. Nós possamos ter a empatia de olhar para o outro, de nos colocar no lugar do outro e recebamos, ó Pai, esta paciência que acalma o nosso coração. Quando vier o ímpeto, a vontade de gritar, de falar, de ser áspero, de ser duro, ou até mesmo de uma agressão física, Senhor, que o Teu Espírito se mova em nós e nós desfrutemos deste fruto tão precioso, Pai, do Teu Espírito. E entre as qualidades que contidas nele está a paciência, Pai. Ó Deus, o Senhor ama esta terra, ama as pessoas. Ó Deus, e nós nos relacionaremos com elas, e para isso precisaremos de paciência, domínio próprio, da mansidão. Em nome de Jesus nós oramos pedindo que o Senhor faça esta obra perfeita em nossas vidas. Amém. Amém, queridos? Olha só, reforçando para você, nesta semana, na sexta-feira, iniciará a nossa conferência ID. E as lives dessa semana são direcionadas para a nossa conferência ID, que vai tratar sobre evangelismo, discipulado, Como é que nós fazemos para compartilhar a mensagem do reino? E aí você está se perguntando, pastor, você disse que essa semana as lives teriam em foco a conferência ID, e o que isso tem a ver com paciência? É exatamente isso, querido, tem tudo a ver, porque sem paciência como é que a gente vai falar do evangelho? Imagine, você para lá para tentar falar com uma pessoa, ela não te dá atenção, você já fica nervoso, já grita, quer saber, não vou falar mais nada. Nós precisamos de paciência para falar do evangelho, pois foi com paciência que Jesus nos deu a salvação. Amém? Deus abençoe, uma ótima semana, e eu te espero lá. Conferência ID começa na sexta-feira, às 20 horas. Depois, o sábado, nós teremos 3 horários, às 10, às 15 e às 19 horas. E no domingo, às 10 da manhã, se encerra. Venha participar conosco, venha aprender um pouco mais de como podemos evangelizar, cumprir a comissão que Cristo nos deu. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Deus te abençoe, em nome de Jesus.